Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Livro então escrito por Esther J. Hicks, traz a mensagem dos Abrahams, que são canalizados pela Esther Hicks, e a mensagem deles básica nesse livro Peça e Ser Atendido é que nós não sabemos receber. Isso que ficou claro para mim em uma das páginas anteriores, pois eles dizem que o processo de pedir e receber ele tem 3 etapas. A primeira cabe a nós, a gente pede, isso a gente sabe fazer. A segunda cabe ao universo, a Deus, a fonte, ela recebe e responde invariavelmente, ainda que a gente não tenha nem pronunciado, nem traduzido em palavras o nosso pedido, que ele tenha sido apenas manifestado em forma de sentimento ou de pensamento, a fonte responde. E a terceira etapa seria então a gente receber o que a fonte está mandando de volta, e aí é nossa parte também, e nesse caso a gente opõe resistência. E por quê? Qual é a resistência que a gente coloca? É a gente não estar vibrando na frequência do nosso desejo, pois eles dizem que quando desejamos alguma coisa, é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que não temos aquela coisa do que na vontade de tê-la. E eles trazem um exemplo que eu repito sempre, que é o exemplo do carro novo. A pessoa tem um carro velho, usado já, e ela quer um carro novo, ela quer um carro zero. Aí ela fez a parte dela, pediu, enviou para o universo, enviou para a fonte e é respondido. Porém, ela ficou vibrando na frequência da insatisfação com o carro velho, ao invés de vibrar na vontade de ter o carro novo, ou seja, na alegria, na satisfação que ela sentiria em ter o carro novo. E aí, como o que a fonte entende é a vibração, aí então não tem jeito, é como aquela coisa que não adianta mesmo, não adianta, pode tirar o cavalo da chuva que não vai chegar, porque quem se ocupa disso, a secretária geral desse trabalho de buscar o que a gente pede, é a lei da atração, e a lei da atração ela vai ali ver qual é o nosso ponto de atração, o que é que a gente está atraindo, ou seja, onde é que a gente está vibrando, e isso eles explicam aqui também que a gente entende qual é o nosso ponto de atração quando a gente presta atenção nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Pois eles dizem, fechei o livro. Pois eles dizem que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E aí, então, eles deixaram claro tudo isso na primeira parte do livro, onde eles disseram que queriam trazer coisas que a gente sabia, mas que a gente tinha esquecido e que era importante se lembrar. E eles disseram também que esse seria o único livro a dar uma fórmula prática e simples para ensinar como pedir, como receber o que a gente deseja ser, fazer ou ter, nessa ordem. E aí, então, nós chegamos finalmente nessa segunda parte do livro, onde eles trazem 22 processos, que eles dizem que esses processos podem mudar a sua experiência de vida de maneira positiva. Usando-os, você retornará à sua alegria natural e, claro, irá conseguindo aos poucos tudo o que sempre desejou. Eles deixaram ali também claro que tudo isso, para conseguir o que a gente deseja, a gente muda a nossa frequência, mudando os nossos sentimentos, e o que provoca os nossos sentimentos são os nossos pensamentos. Então a gente tem que aprender a pensar positivo, não tem outra saída. Ou a gente pensa positivo ou a gente vive uma realidade que a gente não está gostando de viver, que não é agradável, que é negativa também. E aí eles disseram então que com esses 22 processos aqui da segunda parte do livro, eles iriam nos ensinar como fazer isso então, como mudar o nosso ponto de atração. E aí eles explicaram também que o importante, antes da gente começar qualquer um dos processos, é ler todos os 22 e depois escolher aquele ou aqueles que mais combinam com a gente, que mais se parecem com aquilo que a gente, com a nossa energia, e aí a gente começar a fazer, mas não fazer uma única vez, a gente tem que fazer e refazer. E aí, aos poucos, a coisa vai mudando, porque o sulco que a gente já formou na nossa mente, de acordo com Napoleão Hill,
ouviu repetindo, quem está acompanhando já entendeu essa história, mas eu peço licença aqui, não, eu peço licença a vocês, porque os próprios Abrahams disseram aqui que eles seriam repetitivos. Então, quando eles repetem, eu repito o exemplo também, que o Napoleão Hill diz ali no livro Mais Esperto que o Diabo, ou no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu fiz os dois, eu deixo as playlists aqui se você quiser ver, para conferir em qual deles é, que o pensamento negativo é como um carro que passa ali em uma estrada de terra e na primeira vez que ele passa ele deixa uma marca artificial, a segunda ele deixa uma marca mais profunda e assim até que ele forma um sulco ali, uma valeta mesmo, e não tem mais como ele ir para outra direção, que é a mesma coisa com relação a pensamento negativo e positivo também. As coisas acontecem para os dois lados, mas ele estava falando de pensamentos negativos. Se a gente se acostumou, se a gente já tem esse padrão aí na gente de pensar negativo, fica difícil sair disso, a menos que seja pouco a pouco. A gente se conscientiza e aí a mudança vai acontecendo gradativamente. Porque se a gente se conscientizar e disser a partir de amanhã eu não quero mais pensar positivo, a gente vai ver que a gente não conseguiu, no final do dia a gente vai estar frustrado e vai cair novamente. Eu não consigo, deixar a mente à deriva novamente. Por isso que eles dizem que é bom a gente atentar para isso. Todo e qualquer sucesso que a gente tenha, todo e qualquer alívio, se a gente conseguir passar 17 segundos pensando positivo ou não pensando negativo, aí já é uma vitória. E a gente deve se felicitar, se parabenizar por isso, que aí a lei da atração traz mais. A gente vai conseguir ficar, da próxima vez, ficar mais 30 segundos, depois 1 minuto, depois 1 hora, porque é assim, quando a gente começa a subir uma montanha, a gente tem que começar primeiro com o primeiro passo, até chegar ao cume. E aí então, vamos continuar, nós estamos aqui no 4º processo, que é o processo realidade virtual, tá bom? Então vamos lá para ver o que é que eles estão dizendo aqui sobre esse 4º processo. Eu quero crer que seja, porque eu fechei o livro, então eu vou ler aqui, me parece que eles... Eu li só a primeira parte, então agora eles vão ao próximo subitem, Abraham, fale-nos sobre o processo da realidade virtual. No processo da realidade virtual, você vai agir como um diretor de cinema ao filmar uma cena. Para iniciar o processo, deve decidir onde esta cena acontece. Escolha uma locação que o faça sentir-se bem. Pode ser um lugar que visitou, que viu em um filme, de que ouviu falar ou que imaginou. O ambiente é aberto ou fechado? De manhã, de tarde ou de noite? Como é que está o tempo? E a temperatura? Como você está vestido? Quem está com você? Escolha apenas coisas que o agradem, inclusive a pessoa com quem se encontra, caso decida estar acompanhado. Qual o seu estado de espírito? Você está rindo e conversando? Está quieto, apenas contemplando? Estabelecido o cenário, pode imaginar os diálogos. O objetivo deste processo da realidade virtual é fazer você ativar vibrações internas que o coloquem em uma situação que permita seu bem-estar. Não crie nada defeituoso. Na sua realidade virtual, você pode fazer exatamente como quer. Não use esse processo para tentar melhorar uma situação existente, porque, na tentativa de consertar alguma coisa, você trará a vibração existente para a sua realidade virtual. Ao fazer isso, perderá o poder do processo da realidade virtual. E aqui eu acredito que eles chamam de realidade virtual, é muito parecido com o que o Neville Goddard, por exemplo, chama de visualização, processo de visualização, ou Spencer Johnson, no livro Picos e Vales, ou no Estranho Segredo, também ele explica o processo de visualização, que é fundamental no processo da criação, e que, especialmente se ele for feito nos 5 sentidos, que a gente possa sentir o cheiro, ouvir
ouvir os sons que estão à volta, ou a voz da pessoa que esteja com a gente, ver, sentir, ver, tocar, todos os, qual é o outro, o gosto também, se for possível. E aí então é isso que eles chamam aqui de realidade virtual. Então eles dizendo que a gente deve fazer isso porque se a gente fizer, porém aqui a diferença é que a gente tem que perceber. É mais percepção, perceber qual é o nosso estado de espírito, se a gente está rindo, conversando, se a gente está quieto, apenas contemplando. E depois que a gente estabelece o cenário, aí a gente imagina os diálogos. E o objetivo é ativar as vibrações internas que vão nos colocar em uma situação que permita o nosso bem-estar. Porque eles já disseram que o nosso natural é o bem-estar, enquanto, como eles disseram ali, o que determina em que vibração nós estamos são as emoções. Então, se as emoções são negativas, nós não estamos vibrando no bem-estar, nós não estamos nos sentindo bem. E desde que a gente não esteja se sentindo bem, a gente pode ter certeza absoluta que a gente não está na vibração do carro novo. A gente está se sentindo mal pelo carro velho. E isso é o exemplo que eles trouxeram, que eu repito, mas aí a gente coloca qualquer coisa no lugar do carro. O emprego, o relacionamento, como que diz também, a nossa vida social, família, tudo. E aí, nesse caso, se a gente então esse processo de realidade virtual, ele vai fazer com que a gente se sinta bem, que é o básico, então, para a gente mudar o nosso ponto de atração. E aí, porém, eles dizem que a gente não deve usar esse processo para tentar melhorar uma situação existente. Digamos que que seja o nosso emprego, a gente não tá muito contente ali com o que está acontecendo entre a gente e o nosso chefe. Aí, se a gente colocar tudo isso, pelo que eu entendi, a gente forma todo o cenário, coloca o chefe ali e faz um diálogo contrário, ao invés de a gente estar insatisfeito, a gente muda aquilo, corrige aquilo e faça com que fique tudo bem entre a gente e o chefe. Aí eles dizem que isso não vai dar certo, porque ao fazer isso, perderá o poder do processo da realidade virtual. Tá bom? Então foi isso que eu entendi. Aqui então vamos para um próximo subitem, que é o fundamental é sentir-se bem. Só há uma razão para o bem-estar não inundar em detalhes a sua experiência, respondendo ao seu desejo. É você estar de mau humor, zangado ou preocupado com alguma coisa. O exercício de realidade virtual vai treiná-lo a sentir-se bem a maior parte do tempo. Como acontece com os músculos, quanto mais praticar, maior o efeito. Então, eles repetindo aqui uma coisa que Saint-Germain diz muito ali no livro de ouro de Saint-Germain, que todo esse trabalho de transmutação mental, todo esse trabalho de transformação que a gente deve fazer passando do nosso vibrar no nosso eu inferior, passando a estar realmente alinhado com o nosso eu superior, com a nossa presença eu sou, e assim estar nesse bem-estar que eles estão dizendo aqui, para assim então vibrar na frequência do nosso desejo e receber, finalmente aprender a receber, porque eles disseram que a gente não sabe receber exatamente por isso. Então ele diz que é a mesma coisa de malhar o corpo físico. Não adianta fazer uma vez só, tem que fazer sempre, tem que se transformar, tem que se tornar um padrão, tem que ser um hábito. E aí aqueles dizendo então que isso exatamente a gente vai se sentir bem a maior parte do tempo, mas isso é como acontece com os músculos. Quanto mais praticar, maior efeito. E a única razão para o bem-estar não inundar em detalhes a nossa experiência é quando, respondendo ao nosso desejo, se a gente estiver de mau humor, zangado ou preocupado. Isso a gente já entendeu. É isso que vai determinar qual é a frequência que a gente está vibrando. E se a frequência do nosso desejo é uma frequência de alegria, de felicidade, de bem-estar, e nós estamos vibrando na frequência do mau humor, da preocupação, da zanga, então não tem jeito que não combina. E a nossa secretária, a lei da atração, ou a diretora de todo esse processo de dar e receber, que é a lei da atração que está ali no princípio da causa e efeito, ela então não entende, ela não tem nada contra ninguém, ela é imparcial, ela entende vibração e pronto.
Ela traz aquilo que a gente está vibrando. Incentivamos você a jogar quando estiver dirigindo, parado numa fila, deitado na cama ou num momento de calma. E quando eles dizem jogar, é fazer aqui o processo. Criando situações que lhe deem prazer. Você ativa uma vibração que realmente lhe fará bem. E com isso, a lei da atração vai combinar com essa vibração aí. Não há nada mais importante do que você se sentir bem. E nada melhor do que criar imagens para isso. Temos amigos que se sentem tão bem com a realidade virtual que querem repetir sempre, porque nesse jogo tem absoluto controle sobre tudo. E eu já ouvi também uma pessoa dizer, eu não sei se foi a Lisa Nichols, quem foi que disse que se a gente fizer tudo que a gente fizer visualizando, a gente pode acontecer. É por isso que a gente não se vê. Eu, por exemplo, não consigo me visualizar ali na Lua, porque isso é um desejo que realmente não faz parte do meu catálogo de desejos. Mas tudo, eles dizem que tudo aquilo que a gente consegue visualizar é porque está ali já no nosso vórtice, já está manifestado, já existe. E se a gente está visualizando é porque é possível que isso, visualizar é abrir o caminho, abrir a porta ali para que isso desça, para que isso se fisicalize na nossa realidade. Tá, gente? Então, esse é mais uma parte do processo número 4, que é o processo da realidade virtual. E explicando que eles também disseram que além da gente, que o ideal, eles nos aconselharam que o ideal é a gente ler todos os 22 processos antes de escolher quais vamos fazer. É importante fazer mais de uma vez, com certeza absoluta. Eles disseram, acabaram de dizer aqui também nessa parte que eu li, não adianta fazer só uma vez, é como um músculo, eles acabaram de dizer aqui, que mas agora que a gente deve então estar fazendo, que a realidade virtual que querem repetir sempre, porque nesse jogo tem absoluto controle de tudo, não foi nada disso, gente. Aqui eles disseram onde é que está. Que como acontece com os músculos, quanto mais praticar, maior o efeito, encontrei. E a segunda coisa que eles disseram, que eu não disse no início, foi que esses 5 primeiros aqui que ele passou, ainda estamos no 4, mas os 5 primeiros a gente não deve fazer se a gente estiver numa situação muito difícil, porque ali no início eles sempre começam dizendo quando praticar e em que escala de valor de referência a gente deve estar, a gente deve se encontrar para fazer esse processo. Por exemplo, a gente tem que estar entre a escala 1 e 8, que vai até o tédio. Se a gente estiver ali meio entediado, ainda dá para fazer esse processo. Se não, se a gente estiver num estado de tristeza e de insatisfação muito grande e a gente fizer esses processos do 1 ao 5, ele não vai funcionar para a gente. E aí porque não adianta a gente estar fazendo uma coisa e vibrando em outra, é isso que está claro até aqui. E aí nesse caso a gente vai se desanimar e vai perder a oportunidade de continuar fazendo os processos que eles dizem que podem com certeza transformar a nossa vida, mudando o nosso ponto de atração, porque é o nosso ponto de atração que mostra para a lei da atração o que é que ela deve trazer de volta para a gente. E com certeza, para que isso aconteça, nós devemos estar vibrando no bem-estar, que isso então casa com a vibração do nosso desejo, porque ninguém pede nada que não seja positivo, tá bom? Então eu deixo aqui essa segunda parte então do 4º processo e vamos para a terceira parte. Espero que você continue. Se você quiser também achar que tem alguém que vai se beneficiar desses ensinamentos dos Abrahams, compartilhe o vídeo. Se você quiser deixar o seu like também, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal, eu deixo aqui uma playlist com os vídeos anteriores desse livro que eu fiz inteiro até agora, são vários vídeos já, desde o início, onde tem na primeira parte a parte teórica, que eles explicam tudo sobre sermos vibráteis e sobre a gente aprender a receber, que a gente só sabe pedir. E aí então, se você quiser passar lá também, tem outros livros, alguns que eu deixo aqui na playlist, se não tem outros livros ali. E se você quiser se inscrever no canal, fica à vontade, tá bom? Obrigada, tchau!